Cada evangelista, ao escrever o seu evangelho, escreve com uma intenção própria, uma finalidade própria, com um esquema próprio. E a ordem dos acontecimentos fica à mercê, à escolha de cada evangelista. Por isso, um episódio narrado em São Mateus no começo da vida pública de Jesus, às vezes se encontra no fim da vida pública de Jesus, em outro evangelho. Com a palavra Santo Agostinho, que vai explicar que isso em nada altera a veracidade e a inspiração divina dos evangelhos. É bastante provável que cada evangelista se tenha julgado no dever de narrar com aquela ordem que Deus queria sugerir à sua memória, aquelas coisas que narrava, pelo menos naquilo em que a ordem, seja qual for, nada tira da autoridade e da verdade evangélica. Uma vez que o Espírito Santo distribuindo os seus dons a cada um, como lhe apraz, e por isso também orientando e dirigindo a mente dos santos com o fim de colocar os livros numa tão alta culminância de autoridade, ao relembrar as coisas a serem escritas, tenha permitido que cada um dispusesse a narrativa a seu modo. Todo aquele que com pia diligência o procure, poderá descobri-lo com a ajuda divina. O que Santo Agostinho quer dizer? Se num evangelho tal fato da vida pública de Jesus é colocado logo no começo e o outro evangelista coloca esse fato lá no final ou no meio da vida pública de Jesus, a ordem dos fatores não altera a inspiração, a veracidade, a autoria divina, porque isso é secundário. Porque isso não altera a essência, a substância do fato. A ordem cronológica não foi unânime, não foi uniforme nos 4 evangelhos. E também a descrição até das palavras de Jesus. E eu dou 3 exemplos. O episódio da expulsão dos vendilhões do templo. Jesus pega um chicote e expulsa do templo aqueles que estão querendo fazer da casa do Pai um covil de ladrões. Pois bem, no Evangelho segundo João, esse episódio está logo no começo da vida pública de Jesus, capítulo 2. Já em São Mateus, Marcos e Lucas, esse episódio está no fim da vida pública de Jesus. Contradição? Nenhuma, porque cada um não teve essa preocupação estrita, uniforme, de descrever os fatos um atrás do outro, de acordo com o dia, a hora, a semana, o mês, um atrás do outro. Essa não era a preocupação dos apóstolos. Segundo exemplo, a narrativa do Pai Nosso. No Evangelho segundo Mateus, o Pai Nosso tem 7 pedidos. Em Lucas, tem 5 pedidos. Isso em nada altera a veracidade do Pai Nosso em Lucas e a veracidade do Pai Nosso em Mateus. Lucas não quis citar 2 pedidos, que, segundo os padres da igreja, estão inseridos em outros 2 pedidos que não aparecem. Os 2 que faltam em Lucas estão incluídos nos 5 que ele narra. Mas isso é uma questão para tratarmos depois. As bem-aventuranças. Na narrativa do Evangelho segundo Mateus são 8. Na narrativa do Evangelho segundo Lucas são 4. Não há contradição entre a narrativa de Mateus e a narrativa de Lucas, mas esse não é o momento de nós tratarmos. Porque Lucas só falou de 4 e porque Mateus falou de 8. Pode-se até discutir qual é a primeira. Depois nós vamos ver a data de composição dos evangelhos. Pois bem, então, Santo Agostinho ajuda-nos a compreender que, para além da diversidade cronológica dos acontecimentos nos diversos evangelhos e para além da diversidade narrativa, até de palavras de Jesus pronunciadas de uma forma no evangelho e no outro ou nos outros evangelhos de outra forma, isso em nada altera a veracidade, a inspiração divina de todos os relatos dos 4 evangelhos.